O assunto é delicado. É delicado. Eu estava aqui agora orando. Eu estava orando, eu estava falando com Deus e falei, Senhor, eu tenho que ter um entendimento dos céus para falar sobre isso. Me dá um entendimento dos céus. É sobre muitas pessoas falarem a respeito de algumas igrejas aceitarem gays. E eu vi agora, já tem uns minutos, que eu tô vendo muitos vídeos de gays lá na frente da igreja, cantando louvor, adorando ao Senhor. E lindo, lindo, mexeu comigo. Eu consegui sentir a boa vontade daquelas pessoas de estarem ali adorando a Deus com verdade e de verdade. E eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas criticam tanto, julgam tanto, meu Deus. Eu aprendi que a gente não deve julgar as pessoas, a gente julga o pecado. Eu achei lindo e verdadeiro o louvor deles. Eu acho que tinham 2 gays cantando lá junto das outras pessoas. E eu lendo um comentário e outro, em muitos comentários eu li alguns. E eu não li um que eu concordasse com ele. Na maioria dos comentários eu via pessoas já condenando eles ao inferno e dizendo que não iria numa igreja daquelas. Eu não vou numa igreja dessa. É muito errado. Coitado deles quando Jesus voltar. Eu tenho dó dessas pessoas, porque quando Jesus voltar, eles vão ficar. E outros, dentre outros, só assim, condenando, julgando e condenando. Eu acredito que não é nem o pecado, é a própria pessoa, julgando e condenando a pessoa. Aí eu orando, eu falei, Senhor, pecado. E aí veio uma visão das pessoas cantando no louvor, numa igreja. Aí as pessoas lá, ali não tem nenhum gay. Mas ali tem pessoas que com certeza algum tipo de pecado tem. Porque não existe uma pessoa que não tenha pecados. Não existe nessa terra alguém que não tenha pecados. E com certeza, eu vi. Eu não vou falar que eu vi as pessoas, o rosto. Não, eu vi pessoas na frente de uma igreja louvando. E igreja que geralmente não aceitaria um gay cantando ali na frente. Tem muitas. Porque ser gay é pecado. É um pecado imperdoável para alguns. Não é eu que estou falando isso, não. Para alguns é isso. É imperdoável por Deus. Então, uma pessoa com este pecado grande, ela não pode estar ali na frente da igreja de jeito nenhum, adorando Deus. Não, é assim. Infelizmente é assim.
Só que aí veio para mim, mas espera aí, Senhor. Aí Deus colocou, é pecado, Charlene, pecado, pecado. Pecado todo mundo tem. Todo mundo tem pecado. Aqueles irmãos que eu tive a visão que estavam ali cantando um louvor, eles não têm o pecado, não é de ser gay. Para alguns esse é um pecado abominável. Tem pessoas que pensam até assim que este pecado aí não tem perdão. Não tem perdão esse pecado. Tem gente que pensa assim. Outro dia eu fui condenada ao inferno já. Uma pessoa falou que eu vou pro inferno porque eu tenho tatuagens. Falou na minha cara, você vai pro inferno. Tem tatuagem? Vai pro inferno. Então, existem muitos religiosos, infelizmente. Muitos religiosos. E sabe quem condenou Jesus? Eu falo muito isso. Muito. Eu aprendi, eu concordo e eu compartilho. Os religiosos crucificaram Jesus. Se fosse hoje, ele seria crucificado por muitos religiosos. São pessoas que não são cristãos, não conheceram Jesus, não sabem do amor de Deus por nós, ainda não entenderam isso. Não entenderam. São pessoas que seguem religião, que fazem o que o líder manda, mas no íntimo dela, ela ainda não conheceu Jesus. Ela não sabe, ela não aprendeu o que Jesus ensinou pra gente. E que tá na Bíblia, é bíblico. Então assim, veio pra mim, oh, meu Deus, eu tenho que entender. Foi rápido, foi assim. Eu tô demorando aqui pra contar, mas foi tudo muito rápido. Muito rápido. Eu tenho que entender, Senhor. Eu preciso entender. Eles têm pecado. Charlene, eles têm pecado. Todos eles que estão ali na frente, o pregador, o que tá no louvor, o que tá dirigindo, todos ali têm pecado. E para Deus não existe um pecado que é um pecado menos pior do que o outro, não. Eu até achei um texto aqui, eu quero ler para vocês. Maravilhoso o texto. Vou ler resumidamente, eu quero ler ele. Então eu entendi assim, da mesma forma que você acha que Deus não está recebendo a adoração, não está chegando lá no céu, a adoração dessa pessoa que está vivendo nesse pecado. Porque eu aqui também não vou dizer, gente, que isso não é um pecado, porque é um pecado. É um pecado. Mas quem sou eu? Quem sou eu para ficar apontando os erros e os pecados dos outros, se eu também sou uma pecadora e eu também erro? Quem sou eu? Quem é você para isso? Mas assim, se você acha que Deus não está recebendo o louvor dessa pessoa e que Deus não está na vida dessa pessoa, se preocupando com essa pessoa, com vontade de mudar essa pessoa, você está enganado. Deus tem a mesma preocupação com ela, a mesma preocupação que tem comigo, tem com você, tem com quem é gay. A mesma preocupação. E você acha que ela, sendo gay, o pecado dela é maior do que o seu, que está lá na frente da igreja, louvando, de qualquer forma ali, fazendo algo ali na frente, mas você tá traindo, você não é honesto, você compra, você não paga, você acha que o seu pecado é menor?
é menorzinho, o seu Deus vai perdoar, mas o outro lá, porque ele é gay, Deus não vai perdoar, não? Você que não respeita seu marido, você que não respeita sua esposa. Já vi casos assim em igrejas de gente tá lá cantando no louvor lá, casado, ficando com ministro de música, e aí acha que tá tudo certo. Aí essas mesmas pessoas são os que vão lá julgar e condenar o gay, o homossexual. Tira a trave dos seus olhos. É bíblico isso. Tira a trave dos seus olhos. Para de ficar vendo defeito nos outros, colocando defeito, vendo os erros dos outros e não vendo os seus próprios. Cuida da sua vida e não queira cuidar da vida dos outros, não, porque no final, no juízo final, cada um vai prestar conta dos seus pecados para Deus. E você não precisa achar que o seu pecado é menor do que o pecado do outro, não. Não vai ser assim que vai ser tratado, não. Fica esperto, fica ligado. Mas o que eu quero deixar aqui é o seguinte: quem te garante que aquele homossexual que está louvando a Deus não está sendo ouvido por Deus e ele está sendo transformado por Deus, porque aos poucos o Espírito Santo muda. É o Espírito Santo que vai mudar, não é você, não vai ser eu, é o Espírito Santo. Quem garante para você que Deus já não está agindo na vida daquela pessoa, daquele homossexual, porque ele tem buscado a mudança. No íntimo dele, ele tem buscado a mudança. E quem conhece lá no interior dele, no íntimo, a intimidade dele com Deus, quem conhece é Deus. Quem sabe da intimidade dessa pessoa com Deus é só ela e Deus. E quem conhece o interior das pessoas é só Deus. A gente não conhece, a gente não sabe o que está passando, não. Na cabeça das pessoas, não, a gente não tem esse poder, não. E graças a Deus que a gente não tem esse poder. Glórias. Ainda bem que não temos esse poder, né? Mas Deus, ele sabe. E às vezes esse homossexual, ele tá buscando com muito mais boa vontade do que você a mudança da vida dele, uma mudança espiritual. Ele tem buscado mais do que você que tá lá todo dia na igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas é tudo da boca para fora, faz tudo de qualquer maneira, porque acha que é uma obrigação. O homossexual não, ele tá lá por amor. Eu vi o louvor, eu me emocionei de tão lindo, tão lindo. A gente via que ele estava ali conectado mesmo, de verdade, com Deus. E é aí que Deus vai agir. É aí que Deus age. É quando ele vê que é de verdade, que o que você está buscando é verdadeiro. Porque o que a gente vê é muita gente sem vergonha, que só fala da boca para fora, que quer mudança, mas não busca, não. Fala que tá mudando, começa a falar de Deus e que tá mudando porque que quer mudar e chora e não sei o quê. Aí poucos dias depois tá lá no pecado de novo, sem vergonha. Não busca com vontade, Deus não vê verdade e Deus não age. Aí a sua vida nunca vai ser transformada, não vai. Porque Deus não viu que você está tendo uma vontade mesmo, se você está sendo sincero. Você ainda não confessou seus pecados para Ele, você ainda não pediu perdão dos seus pecados. Foi o que eu fiz no meu processo. Uma das coisas que aconteceu durante o meu processo, antes do meu batismo com o Espírito Santo, foi confessar os meus pecados e pedir perdão de verdade. Foi só naquele dia que foi verdadeiro. As outras vezes nunca tinha sido de verdade. E Deus viu aquela vontade sincera e Ele pegou e agiu, começou a agir tremendamente na minha vida. E está agindo até hoje, porque Ele viu que eu quero realmente mudar. E hoje eu sou uma pessoa que eu vivo tentando ser semelhante a Jesus Cristo. Acertar. Eu quero acertar e eu não quero mais errar.
eu vou falar com vocês, eu tento não pecar, mas é muito difícil a gente não cometer um pecado ou outro, é muito difícil. A gente tem que estar sempre pedindo perdão para Deus. Mas, pelo amor de Deus, aprenda a respeitar, aprenda a amar. Eu vivo falando isso. Pede para Deus, pede para Ele te ensinar a amar o seu irmão, amar de verdade. Você não sabe o que essa pessoa está vivendo, ela com Deus. Você não sabe se ela já rasgou o coração e já pediu para Deus ajudar ela a ter um encontro verdadeiro com Ele. Mas enquanto isso não acontece, por que ela não pode estar louvando Deus na frente lá de uma igreja? Por quê? Me explica isso, alguém? Me explica, você que não concorda, me fala por quê. Por quê? Sendo que tem outros lá, na frente da igreja lá, servindo a Deus, fazendo as coisas lá para Deus, adorando, trabalhando, fazendo alguma coisa ali, mas que tá cheio de pecado. Pecado igual do homossexual, é a mesma coisa, não tem diferença não. Pecado para Deus é tudo igual, vai julgar tudo da mesma forma. Não é igual aqui na terra que é julgado de maneira diferente, não. Não é igual é aqui, não. Para um crime pequeno, tantos anos lá que toma lá de pena. Um crime grande já é uma pena maior. Não vai ser assim. Não vai ser assim no final. Não vai. Deus vai julgar tudo do mesmo tamanho. Vem cá, aqui, você. Você foi um homossexual, mas eu vi a sua luta para tentar mudar. Eu vi a sua luta contra o desejo da carne. Eu vi que você orava todos os dias, você falava comigo, era eu e você pedindo para eu te ajudar a se libertar disso. Mas o seu tempo acabou, você lá, você não conseguiu, mas agora aqui eu te perdoo, porque eu conheço o seu interior e eu te perdoo porque eu vi a sua vontade de mudar. Aí depois vai lá o outro, aqui ó, você aí, você tava lá na frente da igreja, nossa, que lindo, tava lindo lá você, eu vi que você não perdia um culto, que você queria de alguma forma fazer algo para mim ali dentro da igreja, mas era só uma coisa para você ali, você achava que tinha a obrigação de fazer isso para mim, e eram coisas, era só momentâneo. Você, lá dentro você agia de um jeito, mas fora você era tão diferente com o seu irmão. Você não amava, você não respeitava, você não ajudou o seu irmão a me conhecer. Porque você não me conheceu de verdade, então você não pôde ajudar o seu irmão a me conhecer de verdade. Era só fingimento. E você que acha que não tem pecado, você tem pecado. E você não buscou em nenhum momento, você não teve uma intimidade comigo, me pedindo de verdade o meu perdão. E por isso você desce. Olha isso, gente. Presta atenção, presta atenção. Deus está vendo você que está lá, vai na igreja todos os dias, está lá, está cantando, está lendo a Bíblia, está pregando, mas o seu irmão que é homossexual, que às vezes até tentou buscar uma ajuda com você, ele tentou que você de alguma forma ajudasse ele, mas você não deu ouvidos, porque para você ele era um pecador, do que não tem perdão, já foi condenado, e não merece que você gaste seu tempo com ele. Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. Jesus Cristo deixou claro que nós devemos amar o nosso próximo e ajudar. Mandamento de Deus.
É o mandamento de Deus. E Jesus, ele veio aqui e ele ensinou. Ele ensinou. Ele realizou tantos milagres, tantos milagres. E vocês acham que aquelas pessoas, aquele que ele curou, aquele paralítico que ele fez andar, o outro lá que ele ressuscitou, você acha que eles não tinham pecado, não? Talvez era até um homossexual. Sim. Deus veio aqui, ele ensinou pra gente amar, respeitar, ajudar. Para de ficar julgando, achando que você é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Ó, coloca isso na sua cabeça. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Todo pecado é sério para Deus, pois entra em choque com sua santidade e afasta o ser humano dele. Esse é o ensinamento da Bíblia, nem mais e nem menos. Não é a natureza do pecado em si que determina a seriedade maior ou menor do que foi feito aos olhos de Deus, mas o grau de esclarecimento da pessoa. Tiago, o irmão de Jesus, na sua carta, capítulo 4, versículo 17, afirmou: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Olha aí, ó. Você que sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando. Já é um pecado que você está carregando, igual o homossexual. Igual o homossexual. Você, homossexual, você que já entende, você que já sentiu aí, Deus já te mostrou de várias maneiras, Deus já mostrou e Deus já fez você sentir que você está em pecado com relação a isso. Você que tem buscado mudar. Eu já vi várias pessoas contando, ex-homossexuais contando o que Deus fez na vida delas. É nisso que eu acredito. O Espírito Santo, ele age, ele muda. Basta você querer. Você que Deus já tocou, você já entendeu, você que tem buscado, pode ter certeza, Deus vai te ajudar a se libertar disso. Ele vai te ajudar. Ainda não são todos que entenderam sobre isso. Mas aos poucos eles vão entendendo, porque o próprio Deus, ele vai mostrando. Ele vai fazendo a pessoa sentir, ele vai fazendo a própria pessoa buscar o entendimento e querer a mudança. Querer o Espírito Santo na vida dela para poder ela conseguir mudar. Não é só o homossexual, não. É qualquer pessoa que precisa ter um encontro verdadeiro mesmo com Deus, saber a verdade da palavra, o que Deus nos revelou, entender essa verdade. Qualquer um que busca, Deus ajuda. Qualquer um que acha que está no pecado e quer mudar, quer sair disso, quer ter uma vida nova e pede isso para Deus, ele responde, pode ter certeza. Deus está te ouvindo, ele vai te responder. Não duvide disso, não. E não desiste. Não desiste. É claro que tem as recaídas. Eu conheço pessoas, conheço gays que já tentaram mudar isso. E por um tempo, eles até conseguiram, durante um tempo, fazer diferente. Mas depois acaba que tem a recaída. Isso acontece. Todo mundo tem recaídas. Todo mundo tem recaídas.
Eu vivi uma experiência com Deus há 1 ano. De lá para cá, Deus tem me moldado, tem me ensinado, tem me usado. E eu tenho lutado para não cometer erros, eu tenho pelejado, mas eu já tive recaídas. Eu não vou falar coisas que eu fiz, eu arrependi depois. O Espírito Santo me incomodou tanto a ponto de eu arrepender e eu decidi que não vou mais fazer. E para eu não mais fazer, o que é que eu preciso? Eu já entendi. Evitar festas. Sim, evitar festas. Porque eu quero ser exemplo. Eu não quero abrir a minha boca para falar de Deus e uma pessoa ou outra jogar na minha cara alguma coisa que viu eu fazendo que não combina, não combina. Então eu tenho que largar, eu tenho que deixar isso pra lá. Chega de recaída, eu tô lutando contra. E eu tô conseguindo, e você também vai conseguir. Você tá buscando, você quer, Deus já viu esse desejo. Ele vai te ajudar, ele já está te ajudando. Fica firme, fica firme. Você cai, ele levanta. É assim. Comigo tem sido assim. Eu caio, ele levanta. Eu caio, ele levanta. Eu erro, ele me mostra. Me perdoa. Eu peço perdão, ele perdoa. Mas aí eu procuro não errar mais. E ele sabe disso, ele tá vendo. Ele tá vendo a minha vontade verdadeira de não pecar, não cometer erros. Agradar Deus sempre. Deus tá vendo isso, que eu tenho tentado agradar ele sempre. Eu precisava falar, eu quis falar sobre isso. Muita gente não vai concordar comigo, mas eu não importo. Eu não me importo. Eu espero que vocês entendam, principalmente vocês homossexuais, entendam. Vocês tenham certeza de uma coisa: Deus ama vocês. Deus ama vocês. Ele ama. E Ele vai fazer de tudo para poder moldar vocês. Moldar. Ele vai fazer você sentir no seu coração. Você já tem sentido. Eu sei que tem gente que já sabe da verdade. Eu sei que tem. E Deus vai fazer isso com todos que buscarem. Ele vai ajudar. Ele vai ajudar a ter um encontro verdadeiro com Ele, a viver uma experiência com Ele. E no final, nós vamos todos lá no céu dar glória a Deus, do lado dele. Deus é maravilhoso. E que essa mensagem chegue no coração de quem Deus já preparou para poder chegar e que vocês entendam. Entendam. Se algumas igrejas não aceitam vocês, não desista. Não desista, porque vão haver lugares que vão aceitar vocês. Vocês vão poder adorar Deus, falar dele. Não é só dentro da igreja, não. Fora da igreja, na sua casa, você pode estar fazendo isso. Não tem necessidade também de você querer isso dentro de uma igreja. E Deus vai usar a vida de vocês, vai transformar e vai usar para poder falar dele e ganhar almas. Ele te ama. Eu volto a perguntar. Fala para mim, por que não? Beijos, fiquem em paz.